Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o empresário Emílio Chiran. Mais uma vez, um prazer tê-lo aqui conosco, Emílio. É um prazer também para mim, Minos, que falar para o pessoal de Blumenau via Poder Legislativo, eu acho importante. Pois é, e o senhor é empresário já há muito tempo, mas começou também trabalhando como jovem. O senhor que é de uma geração que se começava a trabalhar cedo, né, Emílio? Eu comecei, vamos dizer, a trabalhar na Flamingo com 14 anos. Aí eu fazia naquele tempo o serviço de banco. Tu tinha que uma duplicata, que é um exemplo, que estava custodiada no Banco do Brasil, tu só podia pagar no Banco do Brasil. Então uma empresa tinha 10, 15 duplicatas diárias que tinha que pagar, e cada uma em cada banco. Então a empresa precisava de um estafeta, que ia de banco em banco fazer o pagamento ou os depósitos. Então eu fazia isso para o meu pai. Só que era tipo o tanto de fazer o banco. Uma vez eu terminava meu serviço, eu estava liberado. Então era uma maneira de encarar o trabalho. O senhor mencionou o Banco do Brasil, e aí eu fiquei curioso naquela época, acho que talvez alguns dos telespectadores também. Quais eram os bancos que o senhor se lembra e que atuavam aqui em Blumenau? Tínhamos vários bancos que hoje não existem mais, né? Por isso a pergunta. Banco Brasil, BESC, que também não existe, Banespa não existe, Banco da Lavoura não existe, Banco de Crédito Real de Minas Gerais, acho que não existe mais. Então tinha vários bancos, Banestado, principalmente esses que eram um banco de Estado. Hoje eu só me lembro do Banrisul, que não terminou, o resto acabou tudo, mas o Banco do Brasil continua firme e forte. Né? E naquela época era aí mesmo na Rua 15? Sim, era onde depois foi o BESC. Então era para Flamingo, como é aqui no começo da 15, era lá no final da 15. Então a pé dava um bom trabalho. Era uma outra edificação, né? Sim, claro. Depois que fizeram essa sede Depois atual. fizeram aquela sede que é hoje ainda o Banco do Brasil. Pois é, e nesse tempo, estamos falando de que época, Emílio? 67, por aí. 67, 68. Bem, nessa época também você já ia para a escola, já tinha os estudos bem adiantados, né? Estudava onde? Eu comecei, o primário eu fiz no Colégio Barão do Rio Branco, porque na época o Barão só tinha o primário, ele era só uma escola. Depois fiz o ginásio no Colégio Santo Antônio e terminei o científico no Pedro II. Então eu fiz um pequeno roteiro em Blumenau. Aqui na região central. Estudei na região central, porque daí eu fui para o Pedro II já para estudar à noite. Então aí eu já trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eu tenho entrevistado muitas pessoas aqui no programa e muitas fazem referência, né, aos colégios, e é natural que se faça isso, e lembrando com certo saudosismo do Pedro II. É assim contigo também? Mas toda a vida. Então, olha bem, eu estudei no Barão do Rio Branco, estudei no Colégio Santo Antônio, que sempre foi considerado um dos melhores de Blumenau, e depois no Pedro II. Muitos desses professores que deram aula para mim no Santo Antônio davam aula no Pedro II. A rigidez, a maneira de dar aula, o respeito que a gente tinha no Santo Antônio, no Barão do Rio Branco, era mesmo no Pedro II. O diretor da época, que chamava Joaquim Floriani, era de uma rigidez e a gente respeitava. Isso é uma coisa que me deixa com saudade. Para nós e para os nossos pais, isso é uma coisa que tem que vir de casa. Eu aprendi com meu pai a importância do professor. Para o meu pai, o professor tinha a mesma importância do vigário da igreja, era uma pessoa, de um médico conceituado em Blumenau. O professor tinha, para ele e para a nossa família, e eu imagino que isso era geral na época, o professor tinha uma posição. Tinha autoridade? Autoridade e uma posição assim, na sociedade, lá em cima. E hoje ele não é valorizado. Pois é, e muitos desses professores migraram depois para a FURB. Sim, claro. Exatamente. Muitos
que deram aula para mim, eu não cheguei a pegar, vamos dizer, peguei alguns sim, a gente começa a lembrar que deram aula para mim no científico e depois na faculdade, na FURB. Eu fiz daí depois a administração na FURB. Pois é, e que lembrança tu tens lá dessa época de 14 para 15 anos, de Blumenau, do centro da cidade? Bom, tudo que acontecia em Blumenau acontecia no centro da cidade. Uma coisa que eu tenho muita saudade, porque eu morava na Rua Petrópolis, que é ali na Rua São José, que inclusive era centro na época. Depois, com o tempo, colocaram o bairro Petrópolis. Mas ali onde está localizado hoje o colégio Luiz Delfino. Isso. Eu morava praticamente do lado. Quer dizer, da minha casa, que era a casa do meu pai, óbvio, né? Da minha casa até na 15 era, sei lá, 8 minutos. Então, era no centro. Porque o meu avô, que é Rossmar, que ele tinha uma fábrica que ficava na Amadeu da Luz. Então, mais central ainda. Era caminho. Era caminho. E a gente brincava muito dentro dessa fábrica, que fábrica de móveis, ele cria cipilho. Muitos devem lembrar disso. E naquele tempo, cipilho era um problema para a fábrica. Hoje, esses resíduos todos, o pessoal compra, o pessoal vai atrás. Quer dizer, a empresa não tem dificuldade de se livrar disso. Porque hoje ele até vende isso. E na época naquele tempo, era não. difícil para descartar? Para descartar. E a gente brincava com isso, que isso era uma verdadeira piscina de cipilho. A gente brincava muito lá dentro. E uma coisa assim que eu tenho saudade muito grande do centro de Blumenau, que como eu falei, tudo que acontecia em Blumenau era no centro da cidade, era na Rua 15. Então a gente fazia muito, como criança, de passear com a família para ver as vitrines das lojas de Blumenau, uma coisa que hoje não existe mais. Hoje, se existe o passeio para ver vitrine, não é mais no centro da cidade, e sim nos shoppings. Vamos recapitular um pouco daquelas lojas, né, que tinham características e, portanto, eram genuinamente blumenauenses, né? Eu cheguei aqui bem mais tarde, em Blumenau, nos anos 80, me lembro, por exemplo, da Willy Ziver. Sim, nós tínhamos muitas lojas que eram tradicionalíssimas em Blumenau. Willy Ziver, então, inclusive, ele era eu diria, um ícone do comércio de Blumenau. Começou como... Ele chamava de mascate, né? Que era uma pessoa que tinha... O estoque dele estava dentro de uma mala. Né? Então ele saía para vender e aí trabalhou como funcionário, depois conseguiu comprar a empresa que ele trabalhava, imagina isso. E foi um dos melhores comerciantes que nós tivemos em Blumenau, de sucesso. E naquela loja tinha de tudo mesmo. Tinha de tudo. Ele brincava com isso quando, vamos dizer, no CDL ou coisa assim, que era uma loja que tinha de tudo e realmente tinha. Né? Me ajuda. E aí, por exemplo, a Schwab. A Schwab, nós, graças a Deus, temos hoje. Sim, ainda, né? mas eu estou dizendo daquelas, né? Sim. Essa é uma remanescente, como a Flamingo, por exemplo. Exato. Nós temos uma Universal, fica lá no começo, no final da 15, que é tradicional também, bem antiga. Mas o que tinha antes aí que não existe? Mais hoje? Nós tínhamos tradicionais assim que foram época em Blumenau, Macedo, todo ano fazia um desfile de Natal maravilhoso. Aqui em Blumenau, o Macedo, ele foi o prosdóximo, ele fazia umas coisas, para quem que é meio jovem, acha estranho isso, mas o prosdóximo patrocinava um campeonato de pesca no Rio Itajaí. Olha pesca ao robalo. Isso era patrocinado pelo Prosdóximo, que era uma loja que vendia material de pesca, vendia... Ficava ali na 15, próximo da casa. Em frente à igreja matriz, ali, que o prédio está lá hoje ainda. Mas me ajuda daquelas mais antigas, que eram mesmo de Blumenau, porque a Prosdóximo, a HM eram de fora. De Curitiba, as duas, que eram umas lojas grandes. Nós tínhamos o Willy Ziver, a Universal, a Livraria Blumenauense, que era tradicional, a Livraria Gráfica 43, que ficava aqui na Floriano Peixoto. Lojas. Nós tínhamos sapataria, Marva, acho que chamava.
Há lojas... Nós tínhamos no centro da cidade a Universal, que revendia Ford, que na época nem chamava Universal, era a casa do americano. Até porque o proprietário... Era uma concessionária da Ford. Uma concessionária na Rua 15. Então, ficava na 15, uma coisa que hoje a gente não... A Lojas Birger também? Casa Birger, Casa Paiter, né? E muitas lojas. E onde é que você tomava café? Olha, tomava-se café no Flórida, tinha um lugar que chamava-se Pinguim, que aí já, vamos dizer, foi uma fase que era mais do meu pai, e não minha. Na minha fase, o café não era tradição, e sim era o após o trabalho, que eram os tâmtes. Aí teve uma época que era no próprio restaurante chinês, que por incrível que pareça, hoje em Blumenau ele já tem 35 anos. Então a gente, o pós-expediente, 6 horas, 6h30 da tarde, a gente fazia os tâmtes no restaurante chinês. Ponto de encontro, né? Daí o pessoal que trabalhava mais ou menos na redondeza ia lá trocar ideias. Bom, é claro que eram outros tempos, não se tinha movimento, né, de hoje de carro nem de pessoas. Não, a gente andava muito a pé também, né? E tudo era muito central. Com o crescimento da cidade, o que aconteceu? Nossos bairros foram cada vez mais longe então tu precisa do automóvel. Ou o transporte coletivo, que infelizmente nunca pegou em Blumenau. Teve uma época que o ônibus passava na 15, né? Passava. Já tivemos uma época. Bom, a própria Rua 15 tinha mão e contramão. Né? Subia e descia. Subia e descia. E era muito interessante que, quando jovem, a 15 era o lugar de ver e ser visto. Então tu ia lá para ver as meninas e também ser visto pelas meninas. Então era o local de encontro. Emílio, nós vamos fazer um breve intervalo e depois vamos retomar essa conversa. E aí, claro, vamos ampliar um pouquinho mais sobre o teu lado empresarial, né? E outras coisas relacionadas à tua vida aí com a cidade de Blumenau. O empresário Emílio Chiran é o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente e meu entrevistado hoje é o empresário Emílio Chiran. A gente falava lá na primeira parte do programa sobre algumas curiosidades, fatos, né? E o que nos remete ao passado, especialmente o senhor que é nascido aqui em Blumenau, né? Como era Blumenau, por exemplo, na Rua 15 e as transversais lá na década de 60, 70. E o senhor mencionou algumas lojas, o comércio do centro da cidade, né? Que estava concentrado no principal corredor de serviço da cidade, que era a Rua 15. Agora, o cinema também era de rua, né, Emílio? Sim, claro, o cinema hoje é em shopping, mas antigamente nós tínhamos uns 4 cinemas em Blumenau. Nós tínhamos Cine Blumenau, Cine Bush, nós tínhamos um cinema na Cine Moc, que era lá em cima, perto do Guarani.
e o Cine Garcia, que era na Garcia. Então, um grande programa que, como jovem, a gente tinha, era realmente o cinema aos domingos, que era também o que eu falei no bloco anterior, de ser visto e ver. Então, é um local de encontro, um local de encontro para tu ver as meninas. Outro fato muito interessante que tinha no nosso tempo, que as meninas estudavam no Sagrada Família. Então, nós tínhamos na Rua 15, com a Rua Floriano Peixoto, ali tinha um terreno vazio com um muro, onde os marmanjos ficavam parados para esperar as meninas que saíam do Colégio Sagrada Família. Isso era uma atração, era era um evento todo dia. E dessa turma aí, dos encontros da 15 ou do cinema, rolou muito namoro, quem sabe casamento ou não? Claro, o meu é. O meu é um desses. Que eu conheci a minha esposa no próprio Colégio Santo Antônio, quer dizer, no Pedro II, que a gente, no fim, namorava até dentro da sala, claro que só com olhares, mas aconteceu dentro da sala. Olha só. E estamos aí há 43 anos. Quantos filhos? Temos 2 filhas. Netos? E uma neta, que é a especial da casa. Xodó. É claro, o neto é sempre Que bacana. algo especial. Fiquei curioso, Emílio, sobre as pescarias no rio Itajaí-Açu. Participou alguma vez? Sim. Ou era apenas um espectador? Não, pesquei muito. Meu pai era um exímio pescador e a pesca agradável no rio, como é hoje, muita gente vai pescar na saída dos rios, que é o robalo, que é um peixe que vem do mar e migra pelo rio. E isso tinha uma época que ele vinha até Blumenau e se pegava muito. E na época, obviamente, o nosso rio a gente tomava até banho, tudo. Pois é, tinha até uma prainha. Exatamente, e se tomava banho. Então, o peixe era uma delícia. Peguei muito. Participei desses campeonatos que eu falei, do Prosdóximo, o próprio Bela Vista Clube também fez alguns campeonatos de pesca ao robalo. Quer dizer, o robalo era uma coisa assim normal, trivial até. Foi aí, nadando no rio Itajaí-Açu, que você foi para a natação e virou um esporte de competição, não? Não foi bem vamos dizer, pode ser, porque eu aprendi realmente a nadar no rio. Mas depois, obviamente, com piscina, e eu tinha 14 anos quando eu participei dos Jogos Abertos na cidade de Joaçaba, em natação. Quer dizer, fiz a minha parte também como desportista, depois não achei o tênis e fui para o tênis, mas não daí assim como competição. Mais para lazer. Até competi, mas nada, não como nos Jogos Abertos. Nos Jogos Abertos, minha participação foi naquele ano, eu tinha 14 anos, nos Jogos Abertos de Joaçaba. Emílio, vamos falar da Flamingo, uma casa tradicional em Blumenau. A história da Flamingo começa com o seu pai ou com o seu avô? Não, com meu pai. Começou em 1950, meu pai e mais 2 sócios. Então era meu pai, o Augustinho Schramm, a dona Margarida Carbeck e o seu Max Altenburg. Era uma sociedade, vamos dizer, em 3, tinha sociedade. Depois, com o passar do tempo, meu pai foi comprando a maioria das ações e hoje, vamos dizer, é só da família Schramm, mas foi meu pai que começou e depois a gente continuou. Começou aí mesmo onde hoje é a sede? Onde hoje é a Flamingo, centro de Blumenau, ela sempre foi ali. Então, claro, com o passar dos anos, meu pai abriu, a primeira filial foi em Itapema, na BR-101, isso muito ligado com o turismo. E depois, quando já não era mais o turismo já não era mais tão forte, ele abriu em Florianópolis. E depois a gente abriu em Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, Florianópolis, tem 3, Criciúma. E aí a gente foi expandindo. Sempre na linha cama, mesa, banho? O principal sempre foi cama, mesa e banho. Agora, nos últimos, diria, 7 anos, a gente está agregando utilidades e decoração, que é uma tendência mundial
que se o pessoal que viaja muito e conhece os mercados fora, uma loja só de cama, mesa e banho, ela praticamente não existe mais no mundo. O que existe são aqueles grandes magazines que têm uma seção de cama, mesa e banho. Então ela sozinha, como cama, mesa e banho, praticamente não dá conta. Então o que está acontecendo hoje é que essas lojas estão agregando a cama, mesa e banho o que precisa para uma casa, para um lar. Emílio, então essa é a... Emílio, você começou fazendo serviço lá com o avô, na fábrica de móveis, chegou a trabalhar fora também? Sim, com 18 anos eu trabalhei dos 18 aos 20 na Artex, que era como a Flamingo era uma grande cliente da Artex, meu pai era bem amigo deles, da família Zadrosny e tal. Então ele mais ou menos conseguiu com que eu fizesse um estágio lá ele sempre dizia, para aprender a obedecer, a saber o que é que o funcionário passa com os humores e maus humores do patrão, do chefe. Então, e para mim, serviu muito. Foi uma escola que, na época, a Artex era, vamos dizer, o suprassumo de uma indústria no Brasil. Inclusive, eu peguei naquela época a fusão ou a absorção da empresa industrial Garcia pela Artex. E a Garcia era uma empresa centenária, a Artex não era. A Artex devia ter uns 30 e tantos anos e absorveu a própria Garcia. É claro que serviu de aprendizado, mas foi fácil ou teve muitas dificuldades e ao longo do tempo superadas absorver essa condição de empreendedor, de ser o responsável, né? O empresário em si? Eu sempre gosto de dizer que empresariar vai muito da teimosia. Da insistência? Da insistência. Para tu ser um comerciante, eu acho que uma coisa que tem que estar no sangue é o otimismo. Amanhã vai ser melhor. Porque no Brasil, e todos que estão me ouvindo sabem, quem tem mais idade sabe até porque já pegou um período maior, é um país que é inconstante totalmente. Nós não temos... Oscila muito, né? Muito. Então, tu tem que ter teimosia, tem que ter otimismo. E, claro, tu tem que aliar o estudo com a parte empresarial para poder gerir. Mas tu tem que, principalmente, ser teimoso, insistir no que tu faz e gostar, claro. E se adaptar a essas realidades. Claro, porque muda muito rápido, muito rápido. O comércio é uma coisa que ele é diário, né? Tu tens uma loja de rua, uma chuva interfere na loja. Já a chuva interfere a teu favor se tu tens uma loja no shopping, porque lá não chove, sabe? Então tem detalhes que a pessoa não percebe, mas a gente... No caso, em Blumenau, a chuva interfere. Às vezes demais. Interfere. Né? Às vezes demais. Me conta quantas enchentes. Eu já perdi a conta, mas as grandes enchentes, 83, 84, na de 83 eu fiquei preso com a equipe da loja 7 dias. Dentro da loja. No 7º dia, nós conseguimos uma canoa, porque ainda nós estávamos debaixo d'água, nós estávamos no primeiro andar, uma canoa para poder ir até na minha casa, que era na rua Petrópolis, para poder tomar um banho. Né? Por sorte, nós sempre fomos vizinhos do Kikos, que é para quem não conhece, era um armazém, e aí nós tínhamos acesso à comida. E até a Defesa Civil de Blumenau sempre foi ágil, né? Então tu ficava no máximo um dia sem água ou coisa parecida, e logo já a própria Defesa Civil passava e... Mas tivemos outras enchentes também, claro que foram poucos os privilegiados que não pegaram água lá naquele ano de 83 e 84. 83 e 84 praticamente foi a cidade inteira. Né? Virou só quem lago, morava, né? Nos altos dos morros, que depois em 2008 também foi um problema nos próprios morros. Mas a enchente de 83 realmente foi praticamente um mês. Como é que é a logística em época de enchente?
Porque ali onde está localizada a Flamingo é a parte baixa. Logo... Sim, com 12 metros a gente pega água. Então, claro, a gente vai adquirindo um certo know-how, né? Então, tu sabe a medida que tu vai ter, com 12 metros vai começar a entrar na loja, então, dependendo das previsões, a gente levanta. Na de 83, nós fomos pegos de surpresa, que nunca subiu naqueles volumes grandes. O máximo que, vamos dizer, a Flamingo pegou era 12,5, qualquer coisa assim. Então a gente não levava para o primeiro andar, a gente só levantava. E aí naquela enchente a gente perdeu muito. Para aqueles que nos assistem que não têm ideia, a água chegou a cobrir o primeiro andar da prefeitura, atual prédio da prefeitura. Então imagina que virou um lago a cidade. Sim, inclusive todos os móveis da loja nós perdemos. Para vocês terem uma ideia, teve gôndola, é um móvel que a loja tem onde se vende, a gente põe em exposição, que ficou, quando acabou a enchente, numa árvore na Praça do Dr. Blumenau. Então imagina a altura da água. E não foi uma vez nem duas, né? Sim, no ano seguinte, nós achávamos que isso ia levar mais uma eternidade no ano que vem. Mas eu digo, no outro ano tivemos de novo. Nesse tempo todo aí, desde o seu pai, passando por você, foram algumas das vezes que a água visitou a loja, né? E pior são aquelas, quer dizer, pior, no outro lado melhor, mas tu desmonta toda a loja e depois não entra. Quer dizer, melhor é bom assim, e né? ruim. Só que dá um trabalho. Não, e não é só o trabalho, um móvel que tu monta, desmonta, na quarta vez tu pode trocar o móvel. Pois é, e aí para fechar o programa, eu tenho aqui em mente um cenário de quando eu cheguei em Blumenau nos anos 80 e nós falávamos na primeira parte do programa das tradicionais lojas, do comércio da Rua 15, lá nos anos 70, 80, um pouco antes, que você fazia referência até no tempo do seu pai. Eu me lembro bem, a Flamingo, começando a 15, passando pela Melman, né? Castelinho, que nós nem falamos da Melman. Nem falamos, tinha 100 anos. E aí a Villesiver, né? Isso. Sobrou a tua loja, das três. Mas é que muitas vezes a empresa não tem seguidores, vamos dizer, herdeiros que querem trabalhar na empresa. É o que aconteceu no Villesiver. Ele não tinha ninguém que queria tocar. Mas a Melman também foi uma loja de referência, Meu né? Deus, modelo muito. Da cidade. Até pela sua construção, está lá até hoje o Castelinho. Aí é uma atração. É um ponto eu turístico, acho que o Castelinho. Vamos dizer, fotografado em Blumenau, o prédio da Melman, hoje a Van, é um dos mais fotografados, Teatro Carlos Gomes e a Casa do Comércio aqui onde nós estamos hoje. E a Torre da Matriz também. Sim, claro. A matriz. Isso é um detalhe que pouca gente sabe, que o arquiteto, dentro da arquitetura mundial, existe um prêmio que chama-se Prince, que é algo tipo um prêmio Nobel de arquitetura. E o arquiteto que fez a nossa igreja matriz, ele é premiado nisso, no Prince, e a gente não valoriza. Olha só. Então, olha, no Brasil nós temos 2 arquitetos que têm esse prêmio. Um deles, que agora me ocorre, é o Niemeyer. Mas só 2 no Brasil, na história inteira brasileira, nós só temos 2 premiados. E esse que construiu, que não é brasileiro, é um alemão, mas é premiado em arquitetura mundial. É um prêmio muito importante, que valoriza a nossa igreja. Blumenau tem no seu coração belas construções, né? Exato. E precisamos preservar. E a natureza ajuda também, né? Muito. Essa curva do rio aí. Muito bonito. Eu acho que nós somos privilegiados em Blumenau. Aqui a gente vai se acostumando e às vezes não valoriza o que a cidade merece. Emílio, muito obrigado. O prazer é meu, Minosso. Emílio Chiran, empresário, hoje preside o Cindy Lojas e também ajudou com o pai, entre outras coisas, a fundar o Bela Vista Country Club. O programa Nossa Gente está chegando ao final, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos, um grande abraço e até a próxima.